sempre os filhos seguem os rumos que os pais determinam para eles, mas não faz mal nenhum em ouvir os conselhos dos mais velhos, principalmente no que se refere à escolha de uma profissão. Desde os tempos mais antigos era um costume de passar a profissão dos pais para os filhos, e assim sucessivamente de geração em geração. Esse costume é conhecido como sistema de clã, muito encontrado nas histórias do Antigo Testamento. Do passado para o presente, ainda encontramos esse costume na nossa sociedade. Ele é muito natural no nosso meio. Vamos ver alguns exemplos. Jabes Baltazar e seu herdeiro Vinícius Baltazar. Iniciei essa minha profissão já na oficina do meu pai aos 8 anos de idade. Como ajudante, como limpador de máquinas, assim nos períodos em que eu não estava na escola. Portanto, eu diria que eu estou nessa caminhada há 60 anos. E o meu filho, evidentemente, quando chegou o momento de colocar para trabalhar, eles vieram para a oficina também, engatinharam aqui dentro. De maneira que o nosso sistema, diríamos, de clã, de trabalho e de empenho, envolve toda a minha família, sempre envolveu toda a minha família, até a minha filha já de alguma forma auxiliou aqui, né? Vinícius, você aprendeu a sua profissão com seu pai? Isso, eu estava aqui desde criança, né? E fui aprendendo aos poucos e gostando mesmo de, no início, brincar com mecânica, né? Enquanto as outras crianças brincavam de carrinho, eu brincava de carrão. Então foi a partir da convivência com ele dentro da oficina que eu comecei a aprender essa profissão. Teve um momento que você falou, não, é isso realmente que eu quero seguir? Teve, acho que desde que eu me entendo por gente. Eu já tomei gosto e assim, a oficina não era nesse local, era em outro local, e às vezes ele vinha almoçar e eu escondia atrás do banco para ir com ele. No segundo caso, Uber Vasconcelos e seu herdeiro, Éber Vasconcelos. Uber, como é ver o seu filho exercendo a mesma profissão que a sua? Para mim é uma grande alegria, é uma profissão que a gente escolheu e que eu sinto muito orgulho por isso, por ele ter escolhido. No início, quando ele ainda não era formado e tudo, como era assim, ele aqui dentro? Você incentivava também para que ele pudesse buscar essa profissão? Incentivava. Ele tinha a ideia de querer ser um jornalista esportivo. Eu falei para ele, é uma profissão também como todas, quando você pega e agarra ali com firmeza, né? Você sendo o melhor, você vai sobressair. Mas eu falei para ele, você pode ser advogado também e pode ser comentarista esportivo, não tem problema nenhum. Aí ele foi amadurecendo, você pode ser um procurador, um juiz, pode ser até jogador, não tem problema nenhum, mas eu queria que você tivesse uma profissão com mais leques de desenvoltura. E ele pegou e seguiu o caminho. Eu sempre ajudei meu pai, né? Sempre, no que era possível, né? Ao meu alcance, eu ajudava ele de alguma forma. Mas aí já estava me ambientando, né? Com a profissão e tudo mais. Aí, agora mesmo, estou atuando mesmo como advogado, né? Eu via o que ele fazia, né? As funções que ele exercia, e acabei me interessando. Até no início ele me deu algumas dicas, né? Sobre como seria, de forma se portar, e isso me auxiliou bastante aí na escolha. Mas como será essa convivência no dia a dia? Ideias novas versus profissionais mais antigos. Vocês são de duas gerações bem diferentes. Como que é no dia a dia, né, lidarem com as ideias, a forma de trabalho? A gente cede, né, para o sangue novo, que está aí a juventude, e com a experiência a gente tenta alocar a melhor forma para o trabalho, para ter continuidade. Juventude sempre tem ideias. E aí, como que você lida com isso? De colocar essas ideias novas? Meu pai é sempre muito paciente, assim, em relação a ideias, ele me ouve muito, né? Então, acho que isso ajuda bastante, assim, ele às vezes tem ideias meio utópicas, mas ele me coloca no lugar, já pela experiência dele, né, acaba me ajudando. Às vezes você recorre a ele, assim, para tomar uma decisão, para ter um conselho? Sempre a gente está trocando ideias, né, e às vezes tem inclusive alguns serviços que ele já fez muito mais do que eu, apesar da tecnologia ter avançado muito, ter ingressado muita parte eletrônica nos carros e tal, tem muita coisa que não mudou nada. De 1900 até hoje é a mesma coisa.
Então, em algumas partes, alguma recuperação de alguma peça, às vezes até alguma modificação que é preciso fazer, ele tem muito mais experiência. Então, às vezes, a gente mesmo busca a opinião dele. E depois que você passou no exame da ordem e está aqui dentro agora como advogado também, como é que é esse dia a dia do lado dele aqui? É bom que sempre surge alguma dúvida, a gente é inexperiente e ele acaba me ajudando muito, né? Eu estava acompanhando, inclusive, hoje, e fui na Receita Federal, fui acompanhando os procedimentos que deve ser feito, o tipo de conversa, né? E é sempre bom, né? Ter uma pessoa experiente do lado, assim, está me ajudando bastante. Você acha que ajuda muito o fato dessa pessoa experiente ser o seu pai? Ajuda que tem um pouco, apesar que pressiona bastante, né? Mas tem um pouco mais de paciência, né? A gente tem alguma dúvida, ele sempre tem um modo certo de falar com a gente, né? Então, é sempre bom. E como que foi assumir essa empresa que seu pai começou e depois você pegar e continuar tocando o barco? Olha, no início, sim, foi um pouco mais fácil porque ainda existia a gerência dele, né? Eu era encostelado nele ali, mas a gerência principal era dele. E a partir do momento que eu tive que realmente gerenciar, tomar conta, tomar decisões, né, foi um pouco mais difícil, mas também a gente já estava bem habituado e fui me preparando para isso, né, e aos poucos foi facilitando as coisas com essa visão que a gente tem, essa visão empresarial, e foi, de certa forma, até tranquilo. Você, então, incentivaria o seu filho a seguir a sua profissão? Perfeitamente. É uma profissão boa, uma profissão digna, rentosa e que tem assim muito futuro ainda, vai ter um progresso muito grande ainda. Então é uma boa profissão e com toda certeza se ele quiser seguir essa profissão, ele vai ter o apoio, não só o meu, como do avô também. Você acha que um dia, quando tiver o seu filho, você incentivaria ele a seguir também a profissão do seu pai, hoje a sua? Com certeza, é bem mais fácil as coisas, né? Quando você tem uma pessoa para te ajudar do lado, né? Sempre facilita muito. Eu acho que é sempre bom. Com certeza, eu acho que eu vou indicar isso para ele. Está mais que provado que pais e filhos trabalhando juntos têm total possibilidade de dar certo. Só é preciso buscar ser cada dia mais profissional e não levar os problemas de casa para o trabalho.